Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje teremos a alegria de ouvirmos a palestra realizada pelo Carlos Alberto, cujo tema do livro Fonte Viva, capítulo 109, A Exemplo do Cristo, e toma por base João, capítulo 2, versículo 25. Faremos uma prece de imediato. Passaremos a palavra ao nosso querido amigo e irmão, para que possa realizar essa tarefa junto conosco na noite de hoje. Amado Senhor, aqui nos encontramos movidos pelo sentimento maior da fraternidade, da solidariedade cristãs. Envolve-nos em energias superiores para que evitemos todo o mal possível, para que possamos aprimorar os nossos sentimentos, nossas emoções, superando a nós mesmos, vencendo os obstáculos para que tenhamos uma vida com mais qualidade emocional, espiritual e material. Agradecemos o trabalho da noite de hoje. Rogamos inspiração e roteiro para o palestrante e pedimos, Senhor, em prol de todos que se encontram aqui neste salão e vieram em busca de envolvimento espiritual positivo, para que as suas vidas fiquem mais em paz. Desta maneira, iniciamos as nossas tarefas, passando a palavra, a partir de agora, ao nosso querido irmão e amigo Carlos Alberto. Uma boa noite fraterna a todos os que se encontram nesta sala, aos que estão diretamente nas dependências da SERF e especialmente a todos aqueles que estejam mentalmente ligados com este momento, porque sabemos que o Cristo de Deus a todos alcança, a todos assiste, e faz com que os seus mensageiros estejam ao lado daqueles, especialmente os que mais estejam necessitados. É um momento de fé, é um momento da nossa unção em busca do Pai Criador, que por alguns momentos nos elevam, além da experiência comum que temos no dia a dia, no plano da nossa reencarnação. Quando nós estamos estudando qualquer página do Evangelho, nós somos tomados por um sentimento diferente. A nossa consciência parece que é abalada para chamamentos de um despertar maior. É quando nós vemos o quanto ainda andamos pouco e o quanto poderíamos mais ter andado nas tarefas que o Cristo nos chama a cada momento, propriamente dito. A exemplo do Cristo, é uma página que sempre está ocupando as nossas considerações, especialmente no momento de fé, que estamos tentando rever os conteúdos do nosso mundo íntimo, se estamos mais aderentes à lei do Senhor, ou se ainda continuamos arraigados a situações ilusórias ou apelos que já contradizem o conhecimento que alcançamos para caminharmos verdadeiramente na vida espiritual aqui mesmo na Terra.
E essa página nos ajuda bastante nessas considerações. Nós vemos que Jesus não ignorava absolutamente ninguém, e a todos conhecia. Ele conhecia exatamente a todas as criaturas com as quais ele se relacionou, que estiveram próximos a ele, que participaram da grande epopeia da sua Boa Nova, especialmente aqueles que nós os reconhecemos como os apóstolos, mas a todos e qualquer que o buscavam. Ele procurava ajudar a todos, exatamente sem distinção. E mesmo conhecendo o conteúdo íntimo, nós vamos ver a grandeza deste ser lapidando os corações de homens e mulheres daquele tempo, com as suas limitações, muitas vezes com as suas fraquezas e vícios, e o Senhor, com uma onda envolvente, com uma metodologia renovadora pelo amor, a muitos chamou e permitiu que mudasse as suas rotas de caminhar, como vamos ver ao longo desta apresentação. Ela tem como base Emmanuel. Nós vamos pegar um texto de Emmanuel e nesse texto de Emmanuel nós vamos ver o quão é importante nós podermos apreciar numa pequena página a preciosidade dos conteúdos. Como ele conhecia as imperfeições no estado de perfeição que ele se encontrava, e como sendo a maior expressão do amor que pisou na face da terra, e sendo ele um mensageiro do Senhor para aqui propagar as suas verdades e acordar no espírito humano o que lhe faltava para a retomada da marcha do crescimento espiritual, ele olhava para todos com um profundo conhecimento das nossas sombras, mas responde a elas com um amor que cura, jamais com reprovação que fere. Sabe o que existe no momento, e isso não o impressiona negativamente. Ele tem o conhecimento integral, com a conexão geral com todos. A lucidez do amor é superior à ilusão da ignorância. E por isso, muito bem lembrado, a questão 886 de O Livro dos Espíritos, que foi perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E a espiritualidade superior, de um modo singelo, resumiu benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nesses três comandos estão as chaves para a remoção de todas as ruínas que ainda teimam em permanecer no nosso mundo íntimo, especialmente alimentadas pelo orgulho e pelo egoísmo, e tirando essas sombras, permite que nos conectemos com os planos mais elevados, a figura dos nossos mentores, dos orientadores espirituais, daqueles que nos amam e estão à nossa frente e que nunca se esquecem de nós, insuflando sempre pelas boas intuições para que acordemos, nos levantemos e andemos. Miramês, então, diz que a caridade, na sua feição mais alta, está nas irradiações do amor. Desse amor que Jesus viveu e ensinou aos homens, que reconhece e eleva. Então, nós temos chamamentos de cada instante para estarmos com este Senhor de amor e podermos elevar e podermos alcançar estágios que ainda teríamos muitas dificuldades se fôssemos apenas nós, aqueles que estão cuidando desses aspectos para que esta elevação venha. Jesus utiliza uma pedagogia transformadora.
que nos exemplos simples que ficaram marcados, nós vamos ver em 6 pessoas em particular que estão nas Escrituras e como Jesus trabalhou a realidade de cada um e implantou no coração daqueles homens, especialmente, e de mulher, como acordar no espírito o desejo da verdadeira mudança em muito pouco tempo. Ele viu em Zaqueu e disse: desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Ele pegou um elemento que estava saturado da sua velhice e o levou para a benemerência. Ele ia oferecer um jantar a Jesus e aos seus apóstolos. Muita gente, isso era um grande gasto. Para aquela pessoa que acumulava cada moeda, que retinha tudo para si, foi um chamamento extraordinário que acordou nele o desejo da partilha, o desejo de também dividir um pouco. E a partir daí, este homem passa a ser uma outra criatura. Ele viu em Madalena uma possuída pelo gênio do mal, e ela foi renovada. Então, alguém que estava passando por processos obsessivos graves, ele a transforma com um amor puro. Ele transmite para ela uma confiança sem igual. E esse espírito feminino acorda numa expressão tão superior que, a partir de então, sua reencarnação atinge níveis de eficiência raros em um único estágio aqui na face da Terra. Ele vê em Nicodemos um coração que buscava de fato o conhecimento e a verdade, ainda que por processos incompletos. E esse ser, esse sacerdote considerado um sábio entre os demais sacerdotes, terminou se enchendo de vaidade. Então, ao conversar com Jesus, ele viu a excelsitude deste ser. Então, ele se mostra nas palavras simples que dirigiu a Nicodemos e dizendo: meu filho, tem muito mais por você conhecer. Observe com as luzes do seu coração e veja como eu estou fazendo. Nicodemos, ao ter contato com Jesus, nunca mais deixou de se fixar nos extraordinários ensinamentos daquele ser simples que começaram a mudar a sua vida, porque ele buscou, então, uma luz diferente, a luz interna. Ele chega em Simão Pedro e vê um jovem pescador com muitas fraquezas. E ele vai para este pescador vacilante e que vai sustentar a fé nascente que ele estava introduzindo em seu evangelho. Então, ele transforma a fraqueza de Pedro em uma fortaleza que vai ser um testemunho forte na fixação dos primeiros caminhos do cristianismo logo naqueles anos. Ele vê em Tomé as dúvidas do discípulo, sem desampará-lo. Ele transforma a dúvida num amparo. E aquele momento crucial, quando ele vem depois da crucifixão e se reúne com seus apóstolos, que mostra a Tomé as suas chagas. Tomé tinha dito que só acreditava se o visse do jeito que ele o imaginou depois da crucifixão. E então Tomé se sente amparado e passa a exercitar mais a crença, menos a crítica, menos a dúvida constante que o mantinha preso, que o mantinha estático na sua caminhada. Ele chega em Judas e conhece a sombra que o habita, sem negar-lhe o pão. Ele transforma, então, a sombra de Judas em uma afeição. Judas, que queria a força deste senhor, como se fosse um chefe de exércitos para vencer a opressão romana que sufocava o povo judeu de então.
Aquele, pois, que mesmo sabia o que havia no homem, como dito em João, no capítulo 2, versículo 25, é o ponto de partida de toda a sua pedagogia crística, como nós acabamos de ver que em tempos muito próximos ele aplicou em casos práticos de situações muito difíceis e conseguiu reverter, porque deles ornava também a luz do amor. Né? Jesus oferece uma visão mais ampla da vida. Compreender, reconhecer que o mal não é a essência do ser, mas fruto da ignorância espiritual temporária. A compreensão profunda dissipa o julgamento. Ele via naqueles irmãos muito acanhados no entendimento, muito frágeis no conhecimento interno das verdadeiras leis que libertam o espírito, mais o ignorante espiritual. Não era aquele ser que necessitava de corrigendas, que necessitava de reparos imediatos. Reparos, sim, mas não pelos processos das metodologias acanhadas e canhestras daquele momento, do tempo em que aqui esteve. Então, ele oferece novas perspectivas que eduquem sem violentar. A luz não impõe, ela revela caminhos que antes estavam ocultos nas sombras. Ele traz a centelha da luz que consegue ser absorvida por cada um nos limites em que se encontravam, dentro das possibilidades das suas vidas pessoais, no concerto de alguns em família, como era o próprio caso de Pedro, e ele traz nova perspectiva de vida. Aqueles seres, então, se animam em buscar o pão da vida, a luz que realmente salva, o alimento perene, que o indivíduo não teria mais fome nem sede, e vai acordando no mundo íntimo daquelas criaturas o desejo novo. Ele veio trazer a luz, ele é a luz do mundo e o pão da vida. Disponibilizar ferramentas eficientes para a mudança íntima. Está lá no Sermão do Monte. Ele trouxe as ferramentas capazes de modificar a estrutura íntima da criatura, em 9 conselhos iluminativos. Lá em Mateus 5:3 a 5:11, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças. E quem segue os seus mandamentos não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É por isso que ele diz em Mateus 5:16, brilhe a vossa luz. Depois que você seguir e aplicar essas ferramentas renovadoras, a sua luz vai brilhar. Você vai começar a vencer a si mesmo. Você vai caminhar e nunca mais vai se deter na marcha ascensional que é reservada a todos, especialmente aqueles que começam a vencer a si mesmos nos grandes obstáculos internos que ainda nos mantêm numa certa paralisia e fragilidade. Nós somos ainda muito pendulares entre firmar uma ideia e aplicá-la como já conhecemos. Não temos ainda esta força, esta disposição. Estamos buscando este renovar cada momento. E essas novas reflexões que fazemos do Evangelho do Senhor são aquela chama que vai acordando o nosso espírito a querer ser cada vez mais aderentes à sua lei. E por isso, a procedência de não condenes o próximo. Se nós somos, como diz André Luiz, em média, nós os espíritos que estamos aqui na Terra, lá na evolução em 2 mundos, que temos em média, desde o instante que Deus nos criou até hoje, 1 bilhão e 500 milhões de anos, 15 milhões de séculos, quem é capaz de conhecer este gigantesco acervo que nos trouxe do ponto de partida do zero, a alcançarmos os estágios nominais, onde há cerca de 40 mil anos, precisamente como lembra o irmão Flatus, lá no livro Libertação, nós chegamos nos páramos da razão.
passamos a exercitar todo um conjunto de instrumentos mais eficientes de educação e de progresso. São os instrumentos da razão que vêm acompanhado com a responsabilidade, com a lei de causa e efeito, em que então nós nos colocamos exatamente onde Jesus colocou, cada um segundo as suas obras. Porque agora passamos a conhecer, passamos a raciocinar, passamos a considerar o que é conveniente e o que não nos é conveniente, como tantas vezes o apóstolo Paulo nos lembrou em suas epístolas. Allan Kardec, nesta questão, diz que a verdadeira caridade, na questão 886, ele diz que a verdadeira caridade consiste na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Miramês, na Filosofia Espírita, no volume 10, diz que o amor é alimento de todos os espíritos. O amor é o alimento de todos os espíritos. E ele se encontra pelo amor de Deus em toda parte. Condenar é recusar ver a centelha divina que está ligada a cada criatura. Deus já partilhou do seu amor para com todos, e especialmente para nós que já chegamos na condição humana, centelhas que nós já somos capazes de absorver muito mais do que nas escalas anteriores que percorremos a chegar até aqui. E continuaremos a internar e a vivenciar esse amor com mais intensidade à medida que formos nos desenvolvendo. O amor que Deus oferece às criaturas é o mesmo que ele oferece aos anjos, é o mesmo que ele oferece aos espíritos superiores, é o mesmo que ele oferece a nós humanos, e é o mesmo que ele oferece a todas as criaturas. A diferença está no que aquela criatura, no nível de desenvolvimento que se encontra, sem ferir o máximo da lei de justiça, é capaz de absorver. Quanto mais nós nos expusermos à luz do Senhor, mais amor estará conosco, nos fortalecendo verdadeiramente como o alimento perene do Espírito. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 3, diz: examina-te. Antes de julgar o próximo, volta os olhos a ti mesmo. A autocrítica honesta dissipa a vontade de condenar o outro. A autocrítica, depois que nós nos examinamos, dissipa a vontade de julgar quem quer que seja. Cada um responderá perante o Pai Celeste no átimo de tudo aquilo que ele tenha dado causa, em todas as suas escolhas, no modo como aplicou, no bem que ele recebeu e como ele o utilizou, aderente à lei divina ou dela se afastando. Quem vai responder é cada criatura, no olhar de Deus pelas leis que ele instituiu. Não compete a mais ninguém interferir onde nós não temos nem condições e nem sermos capazes de fazermos um julgamento que assegure a justiça mínima. Não quer dizer que a justiça humana, pelos códigos humanos que foram temporariamente instituídos para uma certa etapa do processo civilizatório, não tem a sua importância. Tem. E é necessário, porque no mundo de expiação e provas, se as regras de contenção, se as regras de conduta não forem explícitas, nós estaremos tentados a toda hora a ultrapassá-las, ultrapassar as barreiras, ultrapassar os limites. Então, a própria sociedade estabelece para si regras que nos auxiliam como indivíduos a também irmos nos educando e aplicando essas regras, e quando ouvimos pela doutrina dos espíritos que está na codificação, nós vemos a beleza do verdadeiro sentido de justiça e de amor. E estamos aprendendo continuamente isso, e depois aplicando para nós mesmos, aplicando para aqueles que estão mais próximos, que já acendem no nosso ser os sentimentos do afeto, da ternura, da benevolência, e nós vamos, pouco a pouco, saindo desta nossa crosta egoística
e vamos nos dividindo, vamos compartilhando, vamos aprendendo a pouco e pouco, e vamos alcançando cada vez mais criaturas, distante dos nossos laços sanguíneos, distante dos nossos afetos, mas cada vez mais dentro do nosso coração, porque estamos ampliando o sentido de família para um dia sermos uma só humanidade, como Jesus já nos havia antevisto. O amigo divino que estende as mãos, é esta a figura do Cristo. Sempre a gente vê as mãos do Cristo estendidas, irradiando luz para o globo, luz para a humanidade, luz para todos os seus tutelados a quem ele governa com amor e sabedoria. Ele não desconhece a nossa pesada bagagem pretérita, ele sabe que nós vamos tratar desta bagagem e retificá-la, depurá-la, até não ter mais escolhas no nosso mundo íntimo, mas no tempo certo, como o amor divino permite, de reencarnação em reencarnação, de estágios e estágios na erraticidade entre uma reencarnação e outra, de tal maneira que nós comecemos a formar as primeiras penugens da elevação. Jesus sabe que no tempo certo, hoje estamos assim, mas amanhã caminharemos e seremos diferentes. Mas nem por isso ele deixa de estender-nos amorosamente as mãos, tal e qual nós somos agora, quando em momentos de dificuldades, quando pela doença suplicamos ao Senhor o verdadeiro auxílio. Façamos isto. Ele já nos disse, reconhecendo a nossa fraqueza, quando vos sentir descansados e afadigados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Então todos nós temos a quem recorrer, em cada momento, se as nossas forças estão faltando, se a nossa compreensão não está tão firme, procuremos a luz do mundo, procuremos o Evangelho, procuremos as suas páginas iluminativas, procuremos as mensagens de conforto e de que ampliam o nosso entendimento que estão na literatura complementar da doutrina, acreditada, aquela que já está sendo testada, e vamos ver num Emmanuel um manancial de novas visões do Evangelho do Senhor. A misericórdia de Deus é infinita. Aqui se trabalha, ora-se e sofre-se, mas nunca nos falta o amparo divino, apesar de nossas faltas. André Luiz diz isso logo no capítulo 1 do nosso mapa. Nada nos falta, tudo está ao nosso alcance. Que tenhamos, então, a boa vontade, a perseverança em não retomarmos os caminhos do fracasso, os caminhos que nos fizeram falhar. Não está sendo solicitados as grandes construções que eu tenho que fazer para me mostrar engrandecido e crescido pelas boas realizações. Que eu não recorra, que eu não volte aos erros, porque aí eu já estou começando a estancar o meu passivo. Ele começa a ficar aí onde está e eu vou começando a trabalhar pouco e pouco. À medida que eu refaço, vou também aprendendo, vou fazendo novas e melhores ações e, num crescendo de acordo com as minhas limitações, eu serei uma criatura melhor ainda nesta reencarnação. Ninguém alcançará santidades. Ninguém alcançará perfeições a não ser pelas dobras dos milênios, como já nos havia advertido Emmanuel. É a par e passo, vagarosamente, mas persistentemente na direção do bem. Aqueles que padecem o jugo das próprias imperfeições são espíritos adormecidos no primarismo, jamais condenados, apenas aguardando o despertar. Joana de Ângeles, em Iluminação Interior, no capítulo 12, nos traz esta preciosa observação. Ninguém é condenado, ninguém está perdido, ninguém não tem tempo que não possa progredir. O próprio Livro dos Espíritos nos diz que, com o passar das eternidades, todos alcançaremos o estado de pureza dos espíritos puros.
uns andando numa velocidade e outras noutra. Mas todos um dia, num futuro que Deus conhece, do qual Jesus está nos auxiliando a melhor percorrer, nós um dia também estaremos depurados de todos os nossos senões. Então não podemos nos condenar pelo peso deste pretérito que teima em nos manter atrasados, mas também não nos sintamos impedidos de estender mãos e darmos os passos que já começamos. Continuemos. O amor consciente. O que seria, então, este amor consciente? Esse amor consciente é a ação contínua de amparo independente do passo ou das falhas. É educar a visão espiritual para compreender a causa da ignorância. É ver as sombras com a lucidez, mas reagir com compaixão. E não com qualquer tipo de violência ou imposição. Nós vamos ver este amor consciente acordando em cada um de nós de diferentes modos. Esse amor consciente é a chave para a nossa verdadeira libertação. Então, nós vamos, então, estender a esse amigo divino que nos acolhe, nos auxilia, a sua misericórdia permanente, né? É o amigo divino, sabe o que existe em nós. Ele não nos desconhece a nossa pesada e escura bagagem, mas ele está aqui exatamente para torná-la mais leve, mais burilada, até que nós as dissolvamos nas ruínas do nosso passado ancestral e inferior. Nós vamos deixando isso com o passar do tempo, né? A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. É um chamamento que Emmanuel nos faz. Olha, nos seus limites, do seu jeito, ajude. Ajude o quanto possas, né? Na família, pratique a escuta ativa e a compreensão antes do julgamento. Na família, vivemos grande parte das nossas experiências. E, em determinado momento, nós somos tomados pelas pressões, nós somos acordados e chamados nos nossos limites a viver relações mais próximas de uma maneira equilibrada. Então, aprendemos a praticar a escuta ativa. Ouvir o máximo quanto possamos dentro do nosso próprio meio familiar. E, antes de tomarmos determinadas deliberações, procuremos cada vez mais, com este conhecimento, com esta compreensão, antes que possamos tomar deliberações. Transformar o lar em escola de almas através da indulgência diária. Aqui está o grande desafio. A família é a célula que acende no espírito os recursos do seu crescimento e desenvolvimento espiritual, mas no campo dos testemunhos diários. A cada momento somos chamados a isto, né? Na casa religiosa, no centro espírita, servir com alegria e acolhimento fraterno. Reconhecer em cada companheiro de ideal um irmão, uma irmã em luta, digno de amparo e não de crítica. Porque aí estamos recebendo as luzes, como acontece neste momento que as páginas do Evangelho estão sendo postas, né? E aí que temos que reforçar os nossos sentimentos para irmos para os campos da ação fraterna, da ação caridosa, né? Não descurando do estudo constante. Temos que estudar constantemente. Na casa espírita, nós temos a fonte, como é a fonte de esperança do estudo contínuo, né? E na vida diária, com tudo e com todos. Onde estivermos, estender as mãos sempre. Pacificar ambientes conturbados e oferecer recursos da renovação pelo exemplo silencioso do bem, no ambiente de trabalho, na vizinhança, na cidade em que vivemos,
nos meios em que partilhamos as nossas experiências comuns, nós devemos, na medida do possível, sermos o exemplo silencioso do bem. Fazer o bem sem olhar a quem. E temos referências essenciais sobre o que estamos estudando agora. Emmanuel, que foi a parte escolhida, está no capítulo do livro Fonte Viva, capítulo 109, a exemplo do Cristo. Emmanuel também no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 3º, examina-te. Examina-te. Humberto de Campos em Boa Nova, capítulo 10, o perdão e episódios correlatos, porque ele faz relatos da vida daqui e da vida espiritual em vários de seus apontamentos. O Livro dos Espíritos, na questão 886 a 889, da caridade e amor ao próximo. André Luiz, em Nosso Lar nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1º, Auxílio, e no capítulo 2º, Serviço. Joana de Ângeles, Jesus e Vida, Iluminação Interior. O capítulo 4, que é o capítulo da compaixão, e no Iluminação Interior, capítulo 12, Almas Adormecidas. Manuel Filomeno de Miranda, nos Bastidores da Obsessão, os capítulos 1, 11 e 14, de Conduta Espírita. Miramês e Camilo Castelo Branco, no Filosofia Espírita, os volumes 1, 10 e 12, e no Memória de um Suicida, a Jornada de Redenção. Esses apanhados vão estar disponíveis no grupo. Aqui não é para ninguém memorizar tudo isto, são 8 fontes da literatura complementar que muito vão nos enriquecer na verdadeira luta que estamos desenvolvendo agora em busca de vencer a nós mesmos. Então, quando nós estamos estudando a exemplo de Jesus, nós temos exemplos do amor que já foi partilhado com muitas criaturas que ombreiam conosco, com muitos luminares da história, com tantas almas beneméritas que aqui estiveram e compartilharam conosco os seus momentos, as suas experiências comuns, a ponto de podermos finalmente darmos os nossos passos como devemos dar, imitando o Cristo do Senhor, sendo nós mesmos. E que o Senhor nos abençoe. E a partir deste instante, renovando o nosso espírito, direcionando a nossa mente poderosa ao Pai Criador, porque nos insufla a cada momento a sermos melhores, buscar nessa fonte inexcedível e infindável do amor que nos alimenta, aquilo que mais estejamos necessitando neste momento. A saúde do corpo, se tivermos alcançados pela enfermidade. A paz de espírito, se estivermos com turbulências no nosso mundo interno. Mas saibamos que junto a nós, por esta misericórdia superior, irmãos nossos mais velhos, como os mentores que dirigem a CEF, como os nossos guias espirituais que nos acompanham pelos programas reencarnacionais, pelos espíritos superiores que traçam as experiências coletivas, todos eles estão com um olhar benigno e amoroso para ver em nós as mudanças internas que estão se operando. Não sejamos apressados, não sejamos ingratos e nem nos tomemos pelos tormentos da alta carga do que temos que ainda reparar. O Senhor já nos deu a carga adequada, já nos colocou nesta reencarnação para sermos exitosos. Caminhemos confiantes porque Jesus está conosco, Jesus está com cada um. Que a partir de agora, então, todos possam acompanhar
os testemunhos amorosos da espiritualidade, cuidando de cada um de nós de diferentes modos, nas atividades que se desenvolverão com o corpo mediúnico da casa. E damos graças, e que assim seja. Agradecemos mais uma vez a colaboração amiga Carlos Roberto, que nos brindou com esta reflexão na noite de hoje. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância e, de imediato, passaremos ao passe espírita, convidando os médiuns da casa para fazê-lo. Obrigado a todos.